E orando sobre essa manhã, quando o nosso pastor nos falou sobre essa palavra, eu orei ao Senhor e quis falar com vocês de batalha espiritual e batalha na mente. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: existe uma batalha invisível que quer tomar a sua mente. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Queria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5. Nós vamos começar nesse texto e vamos depois falar em Efésios 6 também, que é o tema desse nosso mês. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 10, 3 ao 5. Eu vou ler primeiro na versão Almeida Fiel e Corrigida. Porquanto, embora vivendo num corpo terreno, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Gostaria de ler também com vocês uma outra versão que eu amo, da King James. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas na mente, destruindo vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, dominando assim todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Por que nós estamos começando em 2 Coríntios? Eu amo as cartas do apóstolo Paulo. E quando a gente olha para a ordem cronológica das cartas do apóstolo Paulo, a gente encontra ele escrevendo 1 e 2 Tessalonicenses primeiro, depois Filipenses, depois 1 e 2 Coríntios. Ele vai falar sobre as armas da milícia antes de escrever aos Efésios. Ele começa lá para os coríntios dizendo: olha, vocês têm uma batalha que vocês precisam se preparar para ela. Depois ele escreve Gálatas, depois Romanos e depois Efésios. E eu fico pensando que quando Paulo chega em Efésios, eu tenho para mim que ele era sanguíneo, né, pastora Lilian? Eu tenho para mim que ele fala: eu vou ter que desenhar para esse povo entender. Então ele pega a analogia de um soldado romano e ele desenha quais são os itens da nossa milícia: a armadura e a arma, a espada do Espírito. Depois Colossenses, Filemão, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Mas ele primeiro escreve esse texto aos Coríntios, e mais tarde ele vai escrever aos Efésios. E quando ele escreve aos Efésios, Efésios 6, ele vai dizer: olha, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Tendo isso, tudo isso, essa armadura, a espada, tudo que foi dado a vocês, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Sabe, eu quero, antes de ir para as batalhas na mente, passar rapidinho com você pelos itens dessa armadura. A Bíblia fala de 5 itens de proteção e um item de ataque, se necessário for. Um item de defesa, vamos colocar assim. Eu pedi a ajuda dos meninos, acho que vai ser possível. Eu sou professora, né, gente? Então eu vou fazer com vocês aqui uma manhã para nós nos apropriarmos do conhecimento que Deus tem para nós. Então o primeiro item da couraça é o cinturão da verdade.
E eu pedi para eles que nós pudéssemos projetar o cinturão da verdade, para a gente entender como é que um soldado romano se protegia, como é que ele se defendia. Esse é o cinturão. Um cinturão que protegia o baixo ventre de um soldado, que protegia as partes íntimas de um soldado. Esse cinturão, chamado pela Bíblia e pelo apóstolo Paulo de cinturão da verdade, prendia a túnica do soldado, segurava a couraça e servia de suporte para a espada. Ele protegia o intestino, o apêndice, a bexiga e órgãos importantes. Esse era o cinturão. Depois a couraça da justiça começou sendo feita de couro nos primórdios em que começou a se usar couraça, em séculos muito, muito antigos. Mas foi sendo melhorada. A couraça foi então sendo feita de couro e revestida de metal. E a couraça de um soldado romano com metal protegia órgãos vitais, protegia o coração, os pulmões, os rins e o estômago. Um ataque em qualquer um desses órgãos, uma perfuração é letal em poucos minutos. Perfure o estômago, os rins, os pulmões, esse soldado vai morrer em pouco tempo. Depois os sapatos da prontidão do evangelho. Quem aqui já usou, vamos ver, né, se todo mundo tem a nossa faixa etária aqui. Quem já usou sandália gladiadora aqui? Cadê a mulherada? Nós copiamos dos romanos. Olha os sapatos da prontidão do evangelho da paz. Eles eram com pregos embaixo para dar mais firmeza. Esses pregos eram colocados com a cabeça para baixo, dobrados dentro da sandália de couro. E eles eram usados dessa forma, eram gladiadores para proteger pés e tornozelos de entorses. Eles protegem o pé de um soldado que, como nós, tem 26 ossos. E se um ossinho do dedinho mindinho quebrar, ele vai precisar parar. Então protegia os pés, porque pés machucados paralisam a caminhada. O escudo da fé, o escudo de um soldado romano, diferente do que a gente imagina, era um escudo de 1 metro. Ele podia se esconder atrás, ele estava inteiramente protegido atrás do escudo. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor é o nosso escudo e broquel. Se Ele te defende, você não precisa fazer nada. Baixe-se atrás desse escudo, basta se abaixar, Ele te protege inteiro. Ele não protege só um pedaço de você. O escudo geralmente era encharcado por dentro, ele estava sempre úmido, porque flechas incendiadas, costumava-se lançar flechas com fogo no exército inimigo. Então ele já estava úmido por dentro, encharcado, para que as flechas fossem apagadas. Paulo compara essas flechas às tentações lançadas pelo inimigo na nossa vida. E por último, desses 5 itens de proteção, que é o que nos interessa aqui nessa manhã, é o que mais nos interessa aqui nessa manhã, o capacete da salvação. Era um capacete diferenciado. Esse capacete protegia a nuca, protegia a fronte e protegia os seios da face. Porque dentro dessa caixa craniana estava a máquina de maior valor de um soldado. Todo inimigo quer atingir a cabeça. Diga para quem está do seu lado: todo inimigo quer atingir a cabeça. O capacete protege o cérebro, e dentro dessa caixa craniana tem cérebro com 2 lobos. O direito responde pelo lado esquerdo do corpo, o lobo esquerdo responde pelo lado direito. Mas aqui na nuca existe uma partezinha do cérebro, quase que um mini cérebro, chamado cerebelo. A nuca é um dos lugares mais fatais do corpo humano. Uma pancada muito forte vai matar ou vai aleijar. Aqui no nosso cerebelo estão funções importantíssimas do nosso corpo: equilíbrio, controle de tônus muscular, coordenação motora. Era a cabeça o lugar a ser protegido. Seios da face, aqui também dá acesso fácil ao cérebro. Então seios da face também protegidos. 5 itens de defesa e 1 item de ataque. 5 itens de proteção, perdão, e 1 item de defesa, 1 item de ataque se necessário fosse: a espada. A espada era a arma mais eficaz de um soldado romano. Pequena, colocada ali no cinturão, se ele precisasse, ele se defenderia com facilidade.
Essa espada, a espada do Espírito, a palavra de Deus, está na nossa mão para nos defendermos, não para atacarmos, não para fazermos um movimento involuntário sem pensar, mas quando hostes da maldade quiserem vir sobre nós, a espada do Espírito, o está escrito, a palavra de Deus é a nossa defesa. Amém? Quando a gente pensa então na batalha na mente, quando a gente volta lá para Coríntios 10:4, a Bíblia vai dizer assim para nós: pois as armas da nossa milícia não são carnais, tudo isso nos foi dado por Deus, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Aqui a gente entra no campo de batalha na mente. Quantas são as batalhas desse tempo? Se eu perguntasse a vocês, quantos aqui enfrentam batalhas na mente? Praticamente todos levantariam a mão. Nós temos ansiedades, preocupações, angústias, medo, o futuro nos assusta, a gente fica preocupado com o amanhã. Quem tem filho pequeno tem medo do futuro, quem tem filho adulto tem medo que os netos tenham algum percalço. Todos nós temos as nossas angústias, financeiras, físicas, pessoais, na saúde, seja onde for, nós temos as nossas batalhas. Mas são as batalhas da nossa mente que querem nos afastar de Deus, aquilo que nos interessam nessa manhã. As que nos interessam aqui, Romanos 8, 5 e 8, na versão NVT, diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Sabe, eu gosto de uma frase do nosso pastor Felipe, e ele diz para nós, muitas vezes para os líderes, em nossos momentos de reunião e alinhamento, ele diz: essa carne quer sexo, drogas e rock and roll. Essa carne quer todas as coisas que esse mundo oferece, que geram um falso prazer. Essa carne quer dopamina barata. Essa carne quer Netflix, Instagram, TikTok, shorts do YouTube, quer coisas rápidas, práticas, que gerem uma dopamina barata. Essa carne deseja as coisas desse século, e ela deseja coisas que não são boas. Se a nossa mente humana nos dominar, Gálatas 5, 19 ao 23, diz que os que seguem os desejos da natureza humana têm somente esses resultados. Não dá para ser diferente, é a Bíblia dizendo. Se você seguir a sua carne, o resultado será imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes, raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, orgias e todos os outros pecados semelhantes a isso. Mas o texto não para aqui, e quando ele continua, nós temos a bendita esperança que nos faz clamar como igreja, o nosso Deus sendo nosso soberano, e uma igreja que o ama aqui e quer viver a eternidade com Ele, porque Gálatas continua dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, e dele procedem alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A carne quer todas aquelas coisas, o Espírito de Deus em nós, diz a Bíblia, clama: Abba, Pai. Ele sabe de quem nós somos filhos, e Ele nos leva a dizer: Paizinho. E nas horas difíceis, nos momentos de tentação, a gente pode dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, não me deixe tropeçar, ajuda-me, livra-me. É o Espírito Santo de Deus em nós quem faz isso. As fortalezas da mente querem manter a ira, a briga, os ciúmes, as dissensões, a inveja. Quando Paulo escreve 2 Coríntios 6, ele diz coisas tão lindas, tão lindas. Ele diz assim: exortamos vocês que não recebais a graça de Deus em vão. Sabe, valorizem o que vocês receberam, assim como nós não demos escândalo em coisa alguma, nós, aqueles que ministramos o Evangelho da graça a vocês.
nos açoites, nas prisões. Não, nós caminhamos debaixo da graça de um Deus perfeito, sendo amáveis, não exercendo um amor fingido. Caminhamos em verdade na palavra de Deus, no poder de Deus. E o versículo 7 é lindo, ele diz: pelas armas da nossa justiça nele. E aí ele vai dizer lá no 11: ó Coríntios, estamos pregando a vocês com o coração quebrantado. No 12 ele diz: e vocês não estão conosco, o coração de vocês não está entendendo, ainda não se abriu, não se quebrantou. Jússi, um mês a igreja falando de batalha espiritual, sim, porque precisamos falar a mesma linguagem, precisamos caminhar no mesmo sentido, precisamos entender que a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas como nós temos aprendido aqui todos esses dias, Ele já nos assentou acima de principados e potestades, nas regiões celestiais com Ele. Aplauda Ele, agradeça, glorifique. Aleluia. E Paulo vai dizendo que não fazer. Ele diz que em sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, que comunhão entre trevas e luz, que harmonia entre Cristo e o maligno, que união entre quem serve a Deus e quem não o ama, que ligação pode haver do santuário de Deus com coisas desse mundo, com ídolos, com idolatrias. Pois vós sois a morada de Deus. Ele diz: habitarei em vocês. Sabe, a gente entra aqui então em como vencer as fortalezas na mente. Como é que a gente vence isso? A primeira forma de nós vencermos, quebrarmos todo sofisma, toda arrogância, tudo que vai contra o conhecimento de Deus, a Bíblia vai nos ensinar: resista o diabo, resista, posicione-se, não arrede pé. Não arrede pé do que é correto, daquilo que é princípio. Resista. 1 Pedro 5 ao 10. Todos vocês tratem com humildade uns aos outros. Deus se opõe aos orgulhosos. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Sejam sensatos, vigilantes, pois o diabo, seu inimigo, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas resistam o diabo, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos de vocês que estão por todo o mundo também atravessam dores. Senão a gente fica que nem Elias: só eu sobrei, tudo na minha vida, ó céus, ó vida. Não, todos estão passando por uma batalha, todos estão enfrentando tempos difíceis, tempos trabalhosos. Sabe, resistam. E um lembrete para vocês: o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um poucochinho de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá firmes sobre alicerces seguros. É a palavra de Deus. Queridos, contra a palavra de Deus não há argumentos. Às vezes a gente quer debater coisas que não são negociáveis, não são debatíveis. Deus está dizendo: eu não estou te chamando para ser um escravo, não, agora você é livre. E porque você é livre, você não precisa mais de vícios, de prisões, de cadeias, não vive mais no passado, não vive mais segundo a antiga ordem. Agora, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Então a primeira coisa: resista o diabo. Diga para quem está do seu lado: resista o diabo. Resista. Tiago disse: resista e ele fugirá de vós. Você está posicionado com a armadura de Deus, posicionado. O escudo que te defende é o próprio Deus, o seu escudo e broquel. Você está posicionado. Daqui eu não arredo o pé, porque eu sei que você está em derredor. Ao redor estão os anjos do Senhor, a quem Ele deu ordens para te guardar e te livrar. E quem está rugindo como leão não é o leão, porque o leão da tribo de Judá é o nosso Deus, é o nosso Senhor. A segunda coisa para vencermos as fortalezas na mente: tenha maturidade. Olha com bastante amor para quem está do seu lado e diga: tenha maturidade. Tenha maturidade. Sabe, é preciso escolher até onde seremos reféns do que fizeram conosco. Até onde o sofrimento vai. Chega uma hora que a gente precisa dizer: basta, chega, parou.
está em nós. A Bíblia diz, o tema desse nosso ano, Lucas 9, Lucas 10, os capítulos 9 e 10, em especial o capítulo 10, eu vos dei poder e autoridade para irem, libertarem os cativos, expulsarem os demônios e anunciar o evangelho da paz. Você foi revestido de autoridade. Chega de ser refém de coisas que você não precisa mais. Tenha maturidade. 2 Coríntios 13, 11. Procurai agir com maturidade. E não é só isso. Tenha bom ânimo. Encorajem-se uns aos outros. Vai dar certo. Você consegue. Deus te chamou. É possível. Quem está com você é maior do que quem está no mundo. Vamos! Encorajem-se uns aos outros e tende um só pensamento e vivei em harmonia. Tenha maturidade. Olha de novo para essa pessoa com todo o amor e diga: tenha maturidade. Não briga, deixa para lá, deixa passar, para não render. Justo, mas eu vou ser uma barata, vou ser feita de tonta. Não, o seu pai é o seu advogado. Filhinhos, se vocês pecarem, tens um advogado junto ao pai. Você tem um advogado, alguém que intercede por você. E a gente fica querendo brigar, a gente fica querendo resolver. Ele está dizendo: calma, sou eu quem te justifico. Calma, tenha maturidade. E por último, mude a sua mentalidade. Olha para quem está do seu lado e diga: mude sua mentalidade. Resista o diabo, tenha maturidade, mude sua mentalidade. A gente ouve tanto isso num termo em inglês que ficou famoso no Brasil. Mude seu mindset. Fala aí, muda seu mindset. Mude seu mindset. Sabe? Vamos falar então bem aportuguesado para facilitar. Deixa de ser cabeça dura. Fala aí para alguém que está do seu lado: deixa de ser cabeça dura. Sabe, caminhe em harmonia com a tríade que te compõe. Qual é a tríade que nos compõe? Corpo, mente e espírito. Ou corpo, alma e espírito. Corpo, mente e espírito. Olha, a primeira parte, que está ressaltada em Romanos 12, 1 e 2. E esse texto, ele sela tudo que a gente está falando aqui. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. O vosso quê? Corpo. Repita comigo: corpo. É isso daqui, ó. Carne, osso, que sente dor, frio, fome, sono. Apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí nós vamos falar de espírito. E não vos amoldeis a esse século. Não amoldeis o quê? O vosso espírito, porque vocês não são mais guiados pela natureza humana de vocês. Vocês são guiados pelo espírito. E aí nós vamos para a mente. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O nosso tema do mês passado. Então vamos começar pelo corpo. Mude sua mentalidade. E mude sua mentalidade olhando para a tríade que te compõe. Apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Sabe, queridos, crente não bebe, crente não fuma, crente não se prostitui. Crente, Júcio, vamos mudar a palavra para ficar melhor, mais audível. Filhos do Deus Altíssimo não andam mais segundo o padrão desse século. Não judiam do seu corpo. Você sabia que nenhum órgão humano foi feito para metabolizar álcool? Que dirá as outras substâncias que existem por aí? Deus está dizendo: eu te fiz para a minha glória. Isaías diz: eu fiz você para a minha glória. Não judia de você não. Não judia do seu fígado, do seu rim, do seu pâncreas. Você tem 80 anos para viver nessa terra, e é com esse rim, é com esse pulmão, é com esse esôfago. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. 1 Tessalonicenses 4, do 4 ao 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo
de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões e desejos desenfreados, como aqueles que não conhecem a Deus. É a palavra de Deus. Cuide de você, cuide de você. Depois o Espírito mude a mentalidade, organizando a tríade que te compõe. O Espírito: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Vocês não vivem mais por vocês mesmos, vocês são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Bata aí no seu coração e diga: eu sou dirigido, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E se isso é verdade, Romanos 8, do 1 ao 8, mas em especial 1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você já não é mais o velho homem, em Cristo todas as coisas se fizeram novas. Ju, se é difícil, não consigo, como é difícil sair. Ei, chama Cristo para essa situação, chame o seu Pai para essa situação. Ajuda-me, socorre-me. Ele te socorrerá. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos. E na tríade que te compõe, mudando a mentalidade, mude a sua mente. Sabe, seja transformado pela renovação da vossa maneira de pensar. Mude seus pensamentos. A gente tem que parar de dizer: nasci assim, sou assim, minha família era assim, minha mãe era assim, meu pai era assim. Ei, em Cristo são feitas novas todas as coisas. Quando Ele te encontrou, o velho homem morreu, um novo homem nasceu. E esse novo homem é filho do Deus Altíssimo. Caminha em novidade de vida. Renove a sua mente, mude o seu mindset. Deixe de ser cabeça dura. Mude a sua mente. Filipenses 4, 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse século tem correria, tem doenças psicossomáticas. Nunca se ouviu tanto sobre doenças psicossomáticas como nesse tempo. Eu sou uma psicanalista, uma neurocientista de formação. Esse é meu trabalho. Trabalho todos os dias dentro de um consultório com famílias, em especial com bebês, por conta de um braço da minha clínica que é a psicoembriologia, gestantes, bebês, e trabalho com adultos. E sabe, as emoções atingem o corpo. Quando a gente pensa na couraça, quando a gente pensa em cada partezinha que nós vimos aqui, Deus é tão lindo. Tudo que a ciência pensa que disse, Deus já disse. Sabe, quando a gente pensa em psicossomáticas, quando a gente pensa nas múltiplas queixas físicas que nós recebemos dentro de nossos consultórios, a gente vai encontrar tanta coisa da palavra de Deus. Por exemplo, nós vimos que o cinturão e a couraça protegem rim, fígado, baço, pâncreas, baixo intestino. E olha que interessante, uma das somatizações mais graves que a gente tem é a raiva e a amargura. Ela atinge os rins. Crianças pequenas com pedras nos rins. Crianças que vêm de ambientes onde elas dizem: quando eu crescer eu vou matar o meu pai. Essas crianças desenvolvem somatizações graves, principalmente nos rins. E Salmo 73, 21 diz assim: assim o meu coração se azedou, diz o salmista, e senti picadas nos meus rins. Vai andar amargurado, azedado, injuriado, vai afetar o seu corpo. Tristeza, descontentamento e comparação, o mal desse século. A gente passa horas e horas se comparando, olhando, e a comparação tomando conta da nossa mente. Tristezas, descontentamento, comparação. Há muitas literaturas que mostram que afetam severamente os ossos, mas a Bíblia já disse. Provérbios 14, 30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 17, 22, o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido, contristado, resseca os ossos. A ciência pensa que disse, a Bíblia já disse.
Ressentimento, mágoa, falta de perdão, muito associado pela literatura científica à arritmia. Existe uma síndrome chamada síndrome do coração partido. Quanto maior a dor, mais existe uma separação dos átrios. E quando você faz uma tomografia, você vê como se fosse uma fenda no coração. Síndrome do coração partido, conhecido na ciência. E a Bíblia já disse, Jó 5:2, o ressentimento mata. É a palavra de Deus. Guardar coisas, esconder, mentir, não contar o que precisa ser dito, está muito conectado à fibromialgia. Mães esconderam a paternidade dos filhos, não contaram quem era o pai. Gente que levou os segredos para a sepultura. Gente que trai, que omite, que esconde. O corpo começa a inflamar. Está muito ligado à fibromialgia para muitas literaturas. Mas a Bíblia já disse, Salmos 32, do 3 ao 5, enquanto não confessei o meu pecado, os meus ossos doíam como se tivessem se descolado da minha carne. Numa outra tradução, definhou o meu corpo, envelheceram os meus ossos. E ele termina dizendo, as minhas forças acabaram. E partindo já para o encerramento, ansiedade, medo e depressão, muito associados por muitos ortopedistas a travamentos severos de coluna e hérnia de disco. O que a Bíblia já disse sobre isso, Júzi? Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem é o que fará curvar-se, mas a boa palavra é o que o alegra. Sabe, nós temos itens de proteção 5 e uma arma de defesa, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembrando que Deus nos disse, eu sou o próprio escudo de vocês, e Ele mesmo é o nosso escudo. Eu quero encerrar te falando de um estudo fantástico de um grande psiquiatra e teólogo americano chamado James T. Fisher. Ele escreve um livro muito famoso chamado A Few Buttons Missing. Ele diz assim, e essa citação sempre rasgou o meu coração. Eu ouvi essa citação pela primeira vez na faculdade de teologia e eu não conseguia parar de chorar. Aquele professor, um senhor, deu uma aula tão extraordinária. Eu disse, Deus, tudo já está na palavra. Há uma citação no seu livro, na página 273, ele disse assim, se tomasse a totalidade dos artigos de peso que já foram escritos pelos habilidosos cientistas e psicólogos do mundo, incluindo os psiquiatras como eu, sobre assuntos relacionados à higiene mental, se nós combinássemos todos os artigos científicos que tem por aí, ele disse, eliminando o excesso de verbosidade, era como se nós fizéssemos algo como preparar uma comida, se tomássemos toda a carne, nenhuma salsa, se conseguíssemos que essas porções não fossem adulteradas de puro conhecimento científico, mas fossem concisamente expressas pelo mais habilidoso dos poetas vivos, teríamos um pequeno resumo do Sermão do Monte. Ele estava dizendo, a Bíblia já disse tudo. Todos os artigos científicos do PubMed, da plataforma que você quiser, reunidos, não se comparam ao que Jesus disse. Era isso que ele estava dizendo. Todos eles sofreriam muito, imensuravelmente, se comparados ao Sermão do Monte. Mateus 5, do 1 ao 48, no Sermão do Monte, Jesus chama a multidão. Ele diz, vocês querem viver bem? Então eu vou ensinar a vocês sobre a verdadeira felicidade. Deem aos outros, sabe, sejam mansos de espírito. A felicidade está descrita do 2 ao 12, sabe, sejam sal, sejam luz, deem exemplo, do 13 ao 14, vai falar da lei de Moisés, vai falar do ódio, do adultério, do divórcio, dos juramentos que são feitos sem pensar, da vingança, e termina no 48 dizendo, e amem os seus inimigos. E no 48 ele encerra dizendo, portanto sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Faz a gente lembrar de Efésios 5, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Justo como viver bem, imite o seu pai. Está tudo aqui, a espada do Espírito que te habilita a se defender, te dá tudo o que você precisa. Filipenses, finalmente, 4 e 8, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, quer viver bem, quer viver com uma mente organizada, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor,
nisso pensai. Pensem nas coisas que são do alto, diz a palavra de Deus. Provérbios 30, versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Aleluia. 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 E Efésios 6:10, finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Não é com a sua capacidade, não é com os seus títulos acadêmicos, não é com a força do seu braço, não é com o seu muito conquistar, não é com o seu muito ter, não é com muito fazer, é na força, no poder que há em Deus. Sabe, talvez você entrou aqui dizendo: Jússi, mas e agora como eu faço? Para onde eu vou? O que eu preciso fazer? Porque eu estou essa bagunça aí que você falou, dói o rim, dói a costa, eu tenho gastrite, quando eu acordo já estou irritado, enfesado, está tudo complicado dentro de mim. O que eu faço, Jússi? Os desejos carnais às vezes querem me dominar. Faça o que nós fizemos, faça o que o apóstolo Paulo fez, faça o que eu, os pastores, todos aqueles que entenderam a mensagem do evangelho fizeram. Sabe o que nós fizemos? Tito 3, do 3 ao 6 diz o que nós fizemos. Sabe por que nós não somos melhores do que vocês? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Estamos todos diante de Deus no mesmo lugar, filhos amados. Mas Tito diz assim: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de ato de justiça, não foi nada que nós fizemos, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se coloque de pé, celebre, aplauda, celebre quem Ele é.